Nós vivemos numa sociedade democrática. Ainda por cima na sociedade em que vivemos. Mas uma sociedade desigual é uma sociedade onde somos todos mais infelizes. I don't want to live in a society. Vivemos numa sociedade. Nós vivemos numa sociedade. You know, we're living in a society. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos ao Vivemos numa Sociedade. É uma sociedade comunista, né? Pois, yeah. Um podcast organizado por três comunas, jovens, né? Pois, quatro, comunas. Aliás, jovens norte-coreanos, com um todos, perfil todos bastante simpatizantes, eclético. não é? O Certezamente, o João Certezamente, é de Certezamente. Obrigado, boa É de noite. comuna. Está calado, meu. A Catarina é de Cuba. Catacumando. Oh, Guilherme, cala-te só um bocadinho. A sério. Tá bom, ó, é de Vuvuzela. E o Guilherme é de Sexo Gratuito. É, vocês E têm eu muita sou a piada aí, Rita, todos a gravar de iPhone, de todos a gravar com Rita e do os Camaças. vossos devices da Apple. É hipócritas, pronto, é o que se sabe. É o que já se vem a esperar da esquerda, não é? Não, e as pessoas de direita, onde é que estão? Onde é que estão as pessoas de direita neste painel? Pois, é o que sabe. E pessoas sem barba, onde é que estão elas? Guilherme. Pois, é só assim. É Comporta-te, esquerdalha, é esquerdalha. Falta de Vivemos numa respeito, sociedade de esquerdalha. Falta de respeito. Vivemos numa sociedade de esquerdalha. Sai já, eu vou-me já embora. Não sei. Pessoas sem barba, no meu caso, depende da altura do mês, se eu estou com mais tempo ou não para ir fazer depilação, mas na maior parte do mês sou sem barba. É assim, vocês vêm cá, nunca vos ouvi falar do RSI, nunca vos ouvi falar do socialismo, nunca vos ouvi falar Olha, da Guilherme, Vuvuzela. mas o que nos dizem é que te ouvem falar demais, portanto... Portanto, o que eu acho é, eu Se calhar proponho temos um aqui alguém que referendo fala demais. para expulsar o Guilherme, ou então eu saio. Portanto, não é para ser um ultimato, mas o que é que vocês acham? Pois, vocês, é assim, ouvem-se as verdades, não é? Está aqui alguém a dizer as verdades. E ficam logo, depois, o politicamente correto, não se pode dizer, as minorias. Tá bom, sim senhora. Pois Sim é, senhora. mas uma sociedade tolerante não pode tolerar Claro, a os ser intolerantes cancelado, claro, não é? É É os tolerantes a querer cancelar, é o costume, isto é a cultura do cancelamento. Vocês todos a Não, cancelar. Guilherme, desculpa lá. Estás a ser tóxico. Eu vou remeter isto para o Tribunal Constitucional. Acho que podemos fazer como no futsal, Com o botão de mute são todos corajosos, não é? Exatamente. Já foste, Com o já botão de mute foste. somos muito corajosos. Portanto, Guilherme, fica foi-se. como no futsal. É isto, podemos Sim, só fica. ficar os três em paz, finalmente. Exato. Ele vai durante 2 minutos. Acho que é assim as regras do futsal. Quando tens um cartão vermelho, vais um bocadinho ao banco e depois voltas. E vamos fazer isso para termos algum tempo de antena, Algum porque sossego. os nossos ouvintes têm dito que o Guilherme fala demais. Sim, eu acho que toda a gente merece um bocadinho de tempo sem ouvir o Guilherme. Eu acho que Faz é despedido. isso que. Pá, eu chego a casa, vou ouvir um podcast, não quero ouvir tipo meia hora do Guilherme Trindade, não é? Convenhamos. Sim. Parece-me, não sei. Por alguma coisa há Mas cotas, pronto, né? O quê? Por alguma coisa há cotas. As cotas fizeram-se para alguma coisa. Exato. Temos de ter representatividade. Mas pronto, vamos falar de quê hoje? Pois, a questão está, deixamos sempre o Guilherme organizar isto e agora, com o Guilherme em mute, qual é a ordem dos temas? Eu acho que começamos pelo Chega, não é? Pela reportagem que passou esta noite sendo dia 5 de janeiro. Passou uma reportagem muito interessante do Pedro Coelho na SIC. Não sei se tiveram a oportunidade de ver, espero que tenham tido a oportunidade de ver. É assim, não mostrou grande coisa que já não se soubesse. Começou com imagens de uma comunidade cigana a falar. Acho que foi a primeira vez que alguém quis ir ouvir a comunidade cigana sobre aquilo que tinham a dizer em relação àquilo que dizem sobre eles, ou que esta pessoa diz sobre eles, sempre que pode. Vimos o Diogo Pacheco de Amorim ser confrontado pelo Pedro Coelho sobre o que é ou que regalias é que esta comunidade recebia, ou das quais usufruía. Ele calou-se. Mas de resto podia ser uma reportagem sobre um partido, como podia ser sobre uma seita, sobre um culto evangélico. A parte mais interessante é que, bem, tirando todas as facadas nas costas e toda
as conspirações que medram dentro do Chega, de pessoas a tentar minar-se umas às outras, passando também pelo Movimento Zero, pela ligação à Nova Ordem Social e outros neonazis, a ex-militantes do PNR. Tivemos uma senhora a dizer ao André Ventura que gostava muito de ter um filho assim, quem não? Opa. Tivemos ameaças de militantes que ameaçaram basicamente largar, como se larga um cão, largar membros dos Hells Angels para partir cabeças a pessoas. Isto tudo internamente, ainda bem, só se traga uma casa. Mas a parte mais interessante foi mesmo a cobertura que o Pedro Coelho e a equipa da SIC fizeram da convenção do Chega, em que se percebeu finalmente que aquilo que nós vimos como tendo sido um momento de tensão, as 3 vezes que a lista do André Ventura foi chumbada, na verdade era tudo uma encenação combinada com as pessoas das listas, para haver um momento dramático em que, no fim, o André, ameaçando ou dando a ideia que ia sair, disse que não ia sair. E, com uma lágrima no olho, foi recebido como um Messias que faltava às pessoas comuns, às senhoras que desejam ter filhos assim. Tirando alguns pormenores, outros pormenores, acho que foi isso, e estou esperançoso pelo que virá a ser a segunda parte desta valorosa tentativa de mostrar às pessoas o que é o Chega da parte do Pedro Coelho e da SIC. Foi muito interessante e foi muito bom também ver. É bom perceber que na realidade eles não são assim tão organizados, não é? Não falam assim, não se estão assim tão bem uns com os outros, porque acho que uma das gravações que mostraram era gravações de conversas entre eles. Portanto, leva-nos a crer que se calhar há esperança e se calhar, quer dizer, eu não digo que o partido possa implodir, mas dá-me alguma esperança num futuro melhor em que o Chega imploda. Sim, aquilo era tudo conversas entre eles, de pessoas a combinar ir contra outros militantes. Temos aquele militante do Porto, ou dirigente do Porto, que ameaçou não deixar entrar outra dirigente do Porto. Tivemos mandatários e mandatárias nacionais a sair e a chamar nomes ao Ventura, a dizer que ele era uma fraude. Tivemos o senhor que foi chefe da equipa de segurança dele, que faz parte do Movimento Zero, a dizer que ele é uma fraude. As pessoas vão-se percebendo que aquilo é um projeto megalómano, que só serve ali 2 pessoas, o André Ventura e o Pacheco de Amorim. É pena porque acho que há muita gente que não está próxima ou dentro desse círculo que vai chorar quando o André Ventura quiser sair e ele vai dizer: pronto, eu não saio, está tudo bem. Basicamente foi isso que eu tirei dali. É uma espécie de Liga Europa da corrupção. É aqueles que estavam privados dos grandes círculos de poder da Liga dos Campeões, do PS, do PSD, do CDS, esse pessoal que jogava na Liga dos Grandes, ficou invejoso, ficou com inveja, então criou a sua própria liga de facadas nas costas e corrupção e conspirações. É triste de ver, mas às vezes também tem piada. É como uma pessoa a cair, ou uma pessoa velhinha a cair. É triste, mas também tem piada. Não sabes se has de rir, se has de te lembrar que um dia também has de ser velho. Lá está, estou esperançoso e ansioso pela segunda parte, para ver o que é que vem dali daquela personagem do Porto, que parece também ser uma personagem muito interessante. Sim, sem dúvida, José Lourenço, que eu ainda não tinha ouvido falar. Também não. Por acaso nem me lembro na reportagem de sábado de ler sobre esta pessoa, mas realmente pode ser por aqui que o partido acaba. Esperemos que sim. Vou buscar o Guilherme ao banco, só um minuto. Já estás mais calmo? Para ver se ele pode entrar. Eu gostava de pedir desculpa às pessoas se sentiram ofendidas pelo que eu disse. Eu sinto que aprendi muito nesta minha
neste meu retiro espiritual que eu tive agora, e sinto que aprecio mais as pessoas que realmente me valorizam, não é? Portanto, agradeço estar aqui de volta. Deixei uma note, um print de uma note no Twitter para quem quiser saber mais sobre isto. Porque quando pensas nisso, não foi assim que tu foste criado, não é? É verdade, não foi, espera mais de mim, especialmente os meus pais, Jesus. Nós também esperamos todos, mais de ti, não é? E todos os meus co-apresentadores aqui do Vivemos numa Sociedade, e a comunidade Vivemos numa Sociedade, no fundo. Eu só queria dizer, eu gostei muito da reportagem, queria só apontar, gostei no sentido que, tipo, sei lá, como nós vemos uma coisa profundamente chocante e horrorosa que nos assusta, não é? Mas de certa maneira, vermos a realidade do interior do Chega, de certa maneira desarma-os um bocadinho, não é? Porque a fachada, não é? Se calhar com duplo sentido neste caso, do André Ventura, acaba por ficar um bocadinho quebrada, não é? Porque ela costuma apresentar uma espécie de frente unida, não é? Tipo, é só o Ventura, que tem aquele estilo aguerrido e irritante durante os debates e intervenções, em que, pronto, não deixa ninguém falar e nunca responde, é esquivo. Mas ali nós vemos que toda a estrutura que o sustenta é um castelo de cartas, não é? Aquilo é um ninho de víboras, ninguém gosta de ninguém, está pejado de guerras fratricidas, não é? De lutas de poder. Esse será visto no segundo episódio, portanto recomendo a toda a gente, acredito que a SIC há de disponibilizar isso no próprio site, ou se puderem voltar atrás na box, deu durante o telejornal, dia 5 de janeiro, na terça-feira. Dito isto, só queria deixar uma nota, dizer que acho que isto mostra o valor eu não sei quantas mentes é que isto vai mudar, acho que é esclarecedor de certa maneira, mas eu não sei quantas mentes é que isto vai mudar. Eu acho que nenhuma, sinceramente. Eu não sei, porque eu acho que para os mais incautos, se este for o primeiro contacto com o partido e perceberem como é que aquilo mastiga e cospe as pessoas, e vê-se que aquelas pessoas de facto acreditavam, bem ou mal, provavelmente são pessoas com quem eu não concordaria com nada politicamente, mas que acreditavam em qualquer coisa quando se juntaram àquele partido e sentiram-se traídas e sentiram que o partido e o André Ventura eram uma fraude. Sim, as pessoas juntaram-se àquele partido porque acreditavam muito na integridade e na bondade humana. Eu não estou a ver isto a mudar grande coisa, sinceramente. Pode mesmo haver quem acredite que é um partido antissistema. E anticorrupção, seja o que isso quiser dizer na cabeça das pessoas, não é? Pode mesmo haver esse nível de ingenuidade, mas depois, ao mesmo tempo, não sei se em termos de, como o João estava a referir, podia ser um programa sobre uma seita. Não sei se os militantes, se a maioria não tem o culto de personalidade do André Ventura também, e daí que não... Pronto, este tipo de reportagem se calhar depois serve para a narrativa de é uma vítima, é tudo um complô. Não sei. Claro. O jornalista está a tentar lixá-lo, não é? Tipo, há ali uns cortes que se não se percebe o que é que... Sim, se todo o fenómeno é culto de personalidade, o facto das próprias pessoas do partido não gostarem dele já é mais... Lá está, reforça o culto de personalidade. Portanto, aquilo que leva as pessoas a votar naquele partido, sendo geralmente associado a um culto de personalidade, não estou a ver que uma reportagem sobre o contexto mude a personalidade, só no limite faz dele mais vítima. A minha questão é, eu não sei se muda internamente, para quem já está lá dentro, que vai justificar tudo, certo? Que vai mudar a realidade para se adequar mas mesmo quem está cá fora, que quando vota no partido, está a votar no André Ventura. Não está a votar naquelas pessoas que estão à volta dele. É assim que este fenómeno funciona, acho eu. Sim, mas o que eu estou a dizer é para as pessoas que se querem, que por exemplo podem olhar para aquilo, para aqueles valores, para aquela pessoa, para aquela figura e ver lá algo em que ver uma solução ali, depois veem o que é que está por trás e pensam, não, eu não quero fazer parte disto. Portanto, essa é a minha esperança, é que aquilo sirva de vacina. Eu tenho muito pouca fé nestas coisas, mas mesmo assim eu acho que vale a pena investir neste tipo de reportagens,
que são marcadamente apontadas, ou seja, não estão aqui a tentar fazer os dois lados, há aqui, não é, estamos a tentar ser razoáveis e e eles dão o contraditório, eles entrevistam as pessoas todas. Não estou a dizer que a reportagem foi injusta, estou só a dizer que este tipo de reportagens não é assim tão comum quanto isso. E faz falta, e não é por acaso que isto tem uma série de apoios e foi um trabalho de, quer dizer, semanas e semanas, pronto. Mas queria deixar o elogio porque acho que gostei. há duas coisas que temos que reter. Eu acho que, lá está, como disse a Catarina, dentro da bolha, eu acho que isto não terá grandes repercussões. Das pessoas que aconteceu estarem a ver a SIC ou decidiram ver a SIC naquele momento e que nem sequer são talvez politizadas ou que já tivessem algum tipo de ideia que aquilo não cheirava bem, acho que podem ter saído esclarecidas. A reportagem está bem feita. O Pedro conseguiu, a partir de afirmações do André Ventura à sua frente, conseguiu passar para desmentidos daquilo que ele tinha acabado de dizer, e o próprio Ventura chegou ali a um ponto em que estava a olhar para o Pedro Coelho com olhinhos de cachorrinho, com água nos olhos, quase a pedir para não sair dali. O próprio Pedro disse que aquilo foi a entrevista mais estranha da vida dele, portanto eu estou ansioso, estou esperançoso de ver o que é que vem nos próximos episódios. Depois também lembrar, eu acho que este ficou-me aqui na lembradura, que é a senhora que disse que queria um filho como o André Ventura, portanto é isso, eu acho que é isso que se deve reter. Eu não sei se é a mesma que dizia que estava lá pelo... Essa acho que era uma das distritais que dizia que estava lá pelo André Ventura, portanto tudo o que ele lhe pedisse para ela não... Quer dizer, nem sequer questionava. Acho que sim, isso foi outra, acho que foi num telefonema gravado, sim. Sim, uma imagem que ficou foi aquele óbvio ensinamento dele na igreja com as fotografias à volta e as pessoas a afastarem-se à volta dele para ter aquele ar não é, pio, messiânico, etc. Quer dizer, completamente artificial, desconstruído precisamente por filmar um bocadinho mais atrás. E eu lembro quando essas fotos saíram na altura que pronto, obviamente aquilo está a apelar a um tipo específico de eleitor. Euzinho a rezar a Deus. Pois... É assim, eu acho que já exprimimos o sumo que há deste coisa, e acho que isto até faz um segue bastante limpo para o tema seguinte, porque infelizmente, por vários motivos, uma das coisas que tem dominado os debates que já começaram tem sido a questão André Ventura. Em alguns contextos, saber como é que André Ventura vai colidir com certas personalidades, não é? Portanto, nesta altura já debateu com Mayan, já debateu com João Ferreira, já debateu com Tino Rãs, com Vitorino Silva. Vitorino Silva. Sim, Tino Rãs, exato. Mais conhecido por Tino Rãs. Mas infelizmente continua a aparecer nos outros debates, por exemplo, no debate Marisa Matias, Ana Gomes. O que é que vocês têm achado, Catarina? Tens visto os debates? O que é que tens achado? É um cansaço. Vi alguns, mas não sei se querem falar da classificação do Observador, que acho que é a parte mais interessante. Porque tu podes ver o debate e até podes ficar com uma ideia de quem ganhou, mas depois vais ao Observador e apercebes-te que as coisas não são bem assim, porque se fores ver os critérios, aquilo tem... Não sei quais são os critérios, sinceramente. É assim, dentro da direita, não é? E viu-se logo isso, por exemplo, no primeiro debate do André Ventura com o João Ferreira, viu-se logo a seguir, tipo, Miguel Morgado, que é do PSD, certo? Basicamente, sim. A dizer, sim, quer dizer, ele viu aquele shit show e disse que o André Ventura ganhou, quer dizer... Miguel Morgado, que é conhecido, pelo menos no Twitter, como Steve Bannon de Setúbal. Portanto, sim, mas ele não era assim, tipo uma espécie... Ele é o ideólogo daquele movimento 5.7, agora é assim, não é? 5.3, não sei. 5.3. 4.8. Isso é pontuação no IMDb. Estás a pensar no... Estamos a confundir coisas. Sim, mas estas pontuações são absurdas. Quer dizer, é o Observador, ok? Portanto, dá-se o desconto.
E depois temos, isto é o José Manuel Fernandes, Dito França, Miguel Pinheiro. Basicamente, estas pessoas acharam todas que tudo que é de gente de direita ganha sempre, certo? Mas eles conseguiram ver, tipo, num debate entre pessoas de direita, Marcelo Rebelo de Sousa com o Tiago Maia, aquilo foi uma espécie de autópsia ao vivo. Aquilo foi um tubarão, não é? Tipo ali Não, aquilo, não, por acaso estás a exagerar. Aquilo, Ai. a ideia que eu tirei dali foi o professor catedrático universitário de um lado e o aluno de primeiro ano da nova SBE do A outro. fazer oral. E isso é uma dinâmica que é conhecida e eu acho que o Maia esteve muito bem na sua qualidade de aluno com dúvidas no fim da aula. E, portanto, acho que o observador reteve isso muito bem. É só. aqui dá empates e vitórias ao Tiago Maia. Acho que é impressionante como é que alguém consegue Cá sair está, dali. é um aluno que é dedicado, que questiona, que... Acho que sim. Isto Não realmente... percebo qual é o vosso problema com o Tiago Maia. Ele nem vai tirar selfies. Há aqui jornalistas que votaram e que claramente dá para ver que andaram nas tampinhas antes desta votação, porque há aqui uma que deu 13 ao Marcelo e 16 ao Tiago Maia. E depois andou a bloquear toda a gente no Twitter que discordou dela. Acho que sim. Pluralidade, não é? E liberdade de expressão, que eles tanto se batem pela liberdade de expressão. Ele tem todo o direito de estar na bolha dela. Tipo... Exato. Mas houve alguém pior. Houve quem tenha dado 9 ao Marcelo Rebelo de Sousa e 17 ao Maia. Eu não sei em que universo paralelo é que estas pessoas viram ou com que substâncias viram este debate, mas realmente... Mas quero, não é? Não, eu acho que a ideia é que o Marcelo perdeu por causa da dinâmica problemática entre os dois. Porque o Marcelo tem muitos votos e tem muitos anos na política. E o Maia é muito inexperiente. Ele nem sequer é um político profissional, só é tipo um autarca pelo Rui Moreira, ou qualquer coisa assim. E um fundador de um partido. Pronto, mas ele não é um político profissional. E há uma dinâmica ali muito problemática. Portanto, aqui veio a cancel culture atrás do Marcelo, porque ele, pronto, como há uma dinâmica de poder desequilibrada, acharam que, quer dizer, ele devia ter ali tentado equilibrar as coisas, pronto. Portanto, votaram no Maia porque ele não tem barba, basicamente. Foi por isso que ele ganhou. Exatamente. É uma Certo. pessoa sem barba. Logo, moralmente e ideologicamente superior. Eu sinto que Sim, mas o Marcelo, se repararem, o Marcelo subiu imenso na opinião pública desde que tirou aquela barbicha sinistra que tinha. Portanto, sim. isto das pessoas sem barba é realmente uma questão que ninguém está a abordar. Aquele ar de Acho que o evil Marcelo Spock dele. Sem dúvida, o Marcelo agora é uma pessoa que as pessoas respeitam, que aceitam, que é de centro. Portanto, isto das pessoas sem barba, para mim, vai longe, sinceramente. Eu achei isso impressionante, que é, o Marcelo consegue sair desse debate parecendo um centrista razoável de uma direita social, como ele chama, não é? Contra, tipo, ele pinta o Tiago Maia, quer dizer, depois das suas outras comunicações, das suas outras participações públicas, quero dizer, ele pinta o Maia como basicamente um ANCAP, não é? Tipo um anarcocapitalista selvagem, libertário, e Maia tipo, não se safa disso, tipo, ele sai parecendo tipo, mais razoável do que o Maia, mas a técnica do Marcelo nos debates todos foi isto é sobre mim, eu vou fazer comentário, eu vou ganhar, tipo, isto é coisa, vou desarmar as pessoas sendo simpático inicialmente, e o Maia foi o primeiro de facto a tentar atacá-lo, e depois foi comido. Pronto, basicamente isso deu permissão para aquele Kubrick stare do Marcelo Rebelo de Sousa, que está a ficar famoso. João, como é que tu lidavas com o Ventura num debate? Como é que eu lidava? Não, como moderador, porque toda a gente está, por exemplo, toda a gente está a criticar a moderação da TVI nesse debate. Sim. Se ele tivesse aquela postura, não é? Sim, que ele teve. Ou seja, ele contra o Vitorino não foi ter essa postura, porque obviamente isso ia virar-se Exato. contra ele, não é? Eu reparei muito esta dinâmica nos vários debates, que é o candidato maior, entre aspas, finge que concorda com muita coisa. Marcelo fez isso com João Ferreira, Ana Gomes fez isso com Marisa Matias, André Ventura fez isso com Vitorino Coutinho Rãs, e basicamente a ideia é sim, eu não vou alienar
esse eleitorado, não é? Tipo, vocês podem... Eu até concordo com muita coisa que ele está a dizer e não vai atacar para precisamente não alienar esse eleitorado. Mas, por exemplo, dos debates mais aguerridos foi precisamente agora este Maia Ventura que me conseguiu pôr do lado de um gajo da Iniciativa Liberal, sinceramente. Tipo, eu não sei, vocês viram esse? Eu estava a tentar ver, Yeah. mas já agora aproveito para partilhar Força. o site da SIC Online vale 0 porque está sempre a travar. Portanto, a parte que vi foi o Maia a dizer que já estávamos há 10 meses em pandemia e parecia-me que a ideia era, pronto, já chega, né? Pronto, já foram Sim. 10 meses, agora vamos voltar ao normal. Não, fiquei ele sem defendeu o perceber- modelo sueco. Ah, ok. Mas o modelo sueco já vai reconhecer que está errado. Não, mas ele acha que é bom porque, na verdade, se tu fizeres as contas de outras maneiras, morreu menos gente. Está certo. Pois faz sentido, algures numa Realidade num paralela. universo paralelo. Ou então Exato. morreu mais gente, mas tipo, os gráficos do PIB continuam para cima, que é o que importa. Sim, sim. Temos de olhar a isso. Sim, eu acho piada que é a Suécia, pronto, que é conhecida pelos seus altos impostos, Estado Social, etc. Isso não existe dentro da mitologia Iniciativa Liberal. É um país liberal na cabeça deles e eles gostam de tudo o que está a correr mal naquele país, incluindo a gestão na pandemia. E o que se nota aí, por exemplo, ele teve vários bons momentos. Tentou dizer colá-lo ao calote do Benfica e o Ventura ficou visivelmente desconfortável nessa altura, tipo, isto não estamos aqui para falar de futebol. Não está a falar de futebol, ele está a falar do calote do Luís Filipe Vieira, do Benfica do Luís Filipe Vieira, ao qual o Ventura está associado, ao novo banco e que custou, 200 milhões aos portugueses, basicamente, não é? Qualquer coisa assim do género. Mais do que qualquer comunidade cigana nos últimos 500 anos, claramente. Exato. Não, e ele fez exatamente esse paralelo. Ele disse o que é que isso compara com os 10 milhões do RSI que na prática vão à comunidade, ou 15 milhões, ou o que é que vão, ou seja, é uma ninharia, não é? E ele fez essa analogia várias vezes, que é o Ventura está preocupado com tipo estas ninharias, não é? Tipo estes 10 milhões, 15 milhões, ou lá o que é do RSI, não está preocupado com os milhares de milhões da TAP, não está preocupado com os milhões do novo banco, etc. E o Ventura, a técnica dele é dizer, olha, eu não... eu sou de direita quando convém. Aliás, ele basicamente disse, tu dizes que és de direita, mas defendes minorias. Essa foi... O Ventura disse isso. Disse isso logo no início. E é tipo... Estás a denunciar um bocado... Mas também é tipo... Não. Performativamente. Tipo, vamos só... De um ponto de vista completamente utilitário. Ele, quando fala dos imigrantes, é tipo, eles na verdade são contribuintes líquidos, eles na verdade tipo, renovam a pirâmide demográfica, ou seja, tipo, não é... São pessoas que têm direitos, que são humanas também. Não é. Isto na verdade é um argumento então. financeiro na Estás a mesma. ver de onde essa crítica do Maia ao Ventura não vem de uma crítica à corrupção, vem de uma vontade de pegar a corrupção ao Estado, e o Estado grande é corrupto. Portanto, eu acho que a melhor maneira de lidar com o Ventura não seria responder-lhe com palavras, mas sim, se calhar com um tijolo ou com um paralelo da calçada, ou uma coisa assim. Porque, não dá para falar com pessoas assim, não dá para falar. Aquela pessoa não vem ali para falar. Não vem para falar, não se fala. Pronto. Vocês acham que ele devia ter abandonado? Que o João Ferreira devia ter abandonado? Porque eu depois comecei a pensar nisso e se calhar o melhor era ele simplesmente ter saído quando se viu que a moderadora não estava a moderar. Isso era uma vitória para o Ventura. Sim, ele não consegue lidar. Ela a certa altura diz, parem lá de falar um por cima do outro, ou parem lá de falar ao mesmo tempo. Ela auto-excluiu-se do debate, precisamente para dar a ideia de que os extremos são os dois um caos e não conseguem não falar um por cima do outro. Não, e o comentador... E o João Ferreira manteve-se, não o interrompeu quando era a vez dele, foi interrompido durante todas as suas intervenções e, sinceramente, acho complicado qualquer pessoa que não esteja completamente lavada não perceber o que ali se passou. Acho que não podemos estar cegos para a moderação e para as perguntas que foram feitas pela TVI. Claro. Quer dizer, a TVI basicamente e o Carlos Daniel também na RTP deram várias vezes e a Clara Tesoura acho que fizeram vários
maus trabalhos em vários sentidos. Há várias perguntas que eu acho estúpidas. Perguntar sobre sondagens, perguntar sobre ilações, sobre possíveis posicionamentos depois da eleição, perguntar sobre porque é que não desistiu a favor deste candidato para uma candidatura unida. E perguntar sobre o André Ventura, quando ele não está lá. André Ventura. Em todos. E nesse debate da Marisa Matias e da Ana Gomes, fizeram as duas muito bem em empurrar de volta, não é? Eu ali faz-me alguma confusão, porque eu acho que, por exemplo, acho que o Maia, fragilizado como está, portanto, obviamente não é um orador tão bom, por exemplo, como o João Ferreira. Eu acho que o João Ferreira portou-se bem. A questão é que aquilo não é um debate vencível. O máximo que tu podes fazer é tentar ser claro, provocar o outro lado, ou seja, tentar repostar na mesma moeda. Eu sou mesquinho, eu tentaria só dizer merda durante o que o outro está a dizer e simplesmente anula-se o debate, estás a ver? Claro que vêm os centristas iluminados de qualquer das maneiras dizer que, pois, isto são os dois igualmente maus. Não, mas depois as pessoas, até houve centristas iluminados que vieram dizer que o João Ferreira não esteve bem porque devia ter respondido, devia ter dado troco. Devia ter respondido com a mesma agressividade, mas quer dizer, o objetivo de estar ali é fazer um debate, não é a tal luta que tanto se fala. Essa ideia que tens que descer ao mesmo nível de alguém que não está interessado em debater, de alguém que não respeita a educação, a boa educação ou a etiqueta do outro. Mas o problema é que lá está, ele faz isso, a moderadora deixou fazer isso, a moderadora deu-lhe a bola para ele marcar golo, e depois os senhores do Observador, que parece que estão a viver numa ilha, que acham que a Segunda Guerra Mundial ainda não acabou, numa realidade completamente paralela, em que se tu fores dar com eles, eles vivem numa ditadura socialista, a construir uma narrativa nas redes sociais e nos média, de que aquilo foi uma goleada do Ventura, porque ele não se deixou ficar e falou por cima do outro. No fim desse debate, que mal acabou o debate entre o João Ferreira e o André Ventura, os tais comentadores, o Miguel Morgado, a primeira intervenção foi precisamente uma analogia com o futebol, a dizer que o André Ventura, que jogou muito bem que fez grandes... E porque quando estamos neste tipo de analogias, isto já não é um debate para trocarmos ideias e para chegarmos a algum lado, é um jogo de futebol em que temos de marcar mais golos. É normal que as pessoas critiquem o João Ferreira por não querer jogar esse jogo, que não devia... Enfim. Sim, ele comeu e deixou-se levar, na tromba, deixou que o outro lhe batesse, não lhe respondeu, ali. Quando o outro estava ali para um debate, para as eleições presidenciais, e o outro estava na nostalgia dos seus tempos de comentador de futebol na CMTV. A minha questão com a bolha dos comentadores do Observador é que eles, na verdade, não são muito diferentes do pessoal que acha que é um grande own no Twitter, que é um grande argumento no Twitter, dizer, pois, aposto que preferias viver na Venezuela, ou em Cuba, ou na Coreia do Norte. E eu acho que há muita... E eles têm essa mesma reação pavloviana de ele disse Cuba ao comunista, portanto mostrou-lhe, porque eles na verdade não têm resposta, e isto é a mentalidade deles. Eu acho que tu tiveste uma thread muito interessante, João, não sei se queres explanar esse argumento. Deixa eu ver se eu me lembro do que é que eu disse. Não, a questão é, existem certas premissas no discurso público, certo? Sim. Sobre, tipo, estes países são obviamente ditaduras. Exato. Estes países, estes crimes, como vêm dos Estados Unidos ou de outros países, ou do Reino Unido, ou o que for, nós vivemos na Europa, não é? Vivemos na Europa, fomos nós que criamos a civilização ocidental, fomos nós que inventámos a democracia, a república. Fomos nós que inventámos o metropolitano, fomos nós que inventámos uma série de coisas que indicam o progresso. Portanto, nós sabemos o que é um país bom ou um país mau, porque é assim que se medem os países, há os bons e os maus. E a partir os liberais e os socialistas. Exato, a partir daí é tudo muito simples. Preferes viver onde? Preferes viver nos Estados Unidos, onde tens um Starbucks, tens um McDonald's, tens o que tu quiseres, ou preferes viver na Coreia do Norte, onde não tens nada disso e aquilo não se sabe nada sobre o que se passa lá dentro, aquilo é um regime horrível, onde a polícia te mata se tu estiveres a viver na rua, onde a polícia te mata se tu fores de uma raça diferente, onde a polícia te espanca se tu estiveres a dever dinheiro ao teu senhorio.
Isso a Coreia do Norte, é isso? Sim, isto tudo na Coreia do Norte, claramente. A minha questão, para ver se percebi bem o que dizias, preferimos viver num país onde só temos imagens boas ou num país onde não temos imagens nenhumas? E isto é um debate, certo? É isso que estás a tentar... Eu sei, onde é que se fazem mais filmes dos Avengers? Quantos filmes dos Avengers é que a Coreia do Norte fez? Olha Zero. que a Coreia do Norte faz mais filmes por ano do que nós. Lá está. Portanto, Preferes viver se na eu Coreia do quisesse- Norte ou em Portugal? Não, se eu quisesse trabalhar na indústria cinematográfica, tinha mais probabilidade Ias para a Coreia em do entrar na indústria cinematográfica, só estatisticamente, percentualmente, vivendo na Coreia do Norte, do que em Portugal, mas isso é outra questão. Eu acho, eu quero que tu entres nisto, Rita, mas eu só vou dizer uma coisa, que é, no fundo, está-se a fazer uma pergunta muito desonesta, que é, queres viver num país rico ou queres viver num país pobre? E está-se basicamente a descontextualizar historicamente o que é que cada país, qual é que foi o papel histórico de cada país durante centenas de anos. Queres e- viver e- na e metrópole porquê- ou na colónia? Basicamente é isso. Queres viver Sim, no exato. coração do Império ou nas trincheiras que o Império bombardeia e bombardeou e isto destruiu há 50 anos ou há 60 e eu- anos, 70 anos? Rita, onde é que preferias viver? Queres ser rico ou queres ser pobre? Bom, toda esta questão redutora, não é? Fez-me lembrar de, pai, sei lá, se calhar quando eu tinha 15 anos e estava toda contente, estava toda interessada por ler sobre alguém que tinha fugido da Coreia do Norte, um cidadão que tinha fugido, e eu pensava que ia descobrir coisas terríveis, mas depois comecei a ler aquela entrevista e percebi, e faziam perguntas então, mas passavam fome, não sei o quê, e não havia ali substância nenhuma, e eu fiquei a pensar, o que é isto? Então, mas onde é que estão todas as coisas horríveis que as pessoas da Coreia do Norte estão sujeitas? Pronto, eu tinha 15 anos, mas acho que depois acho um bocado constrangedor que haja professores universitários e pessoas que já tinham idade para questionar, se calhar um bocadinho. Abrir um livro para ir à Wikipédia. Talvez, sim, tentar pesquisar. Então, mas onde é que viu que eles não deixam ter cães? Ou onde é que viu que eles comem crianças ao pequeno almoço? Têm todos de ter o mesmo penteado permitido por lei. Há uma quarta-feira em que eles não podem rir. Sim, E ao mesmo tempo... pronto. Sim, eu já vi duas notícias em que uma dizia que têm todos de ter o mesmo penteado que o Kim Jong-un e outra notícia que dizia que ninguém pode ter o mesmo penteado do Kim Jong-un. Portanto, tudo e o seu contrário é possível naquele país. E só isso a mim já me assusta. É como na União Soviética, Portanto- porque assim eles podem te apanhar por qualquer crime e mandam-te para o Gulag. Desculpa, estou a voltar a entrar na personagem do início do Estás a episódio. voltar à personagem. Não, é um bocado. Acho assustador. Há uns tempos, um professor perguntava. Estávamos a fazer um case study sobre os jornais em Portugal e um professor perguntava o que é que achávamos que era o problema de jornais em Portugal. E eu disse que achava que era a opinião que quem lá publica. E, Os espaços da nomeadamente, opinião? os espaços. Não, as colunas. Sim, Era dares voz a quem dás. E eu acho que ele até era capaz de ter tido uma coluna ou qualquer coisa do género. Então ficou assim um bocadinho ofendido com o meu comentário. Mas realmente, se estas pessoas são quem nós temos para nos dizer ou para nos guiar nesta democracia em que vivemos, não sei, acho que estamos tramados porque o nível é um bocadinho básico. Eu acho que muita gente que escreve nas colunas da opinião dos jornais, se tivesse nascido para aí 100 km mais à esquerda ou à direita, hoje estava a lavrar a terra ou a emigrado na Suíça. Não estava a escrever num Sim. jornal nacional. Mas, por exemplo, o que é que vocês dizem? Tipo, vocês estão a defender o regime norte-coreano. O que é que... Não sei, João. Eu defendo que Eu as nem sei como é que pessoas não defendes, devem falar desculpa, sem saber das coisas. É assim, eu vou só entrar com a minha posição, que é... nós sabemos muito mais dos Estados Unidos do que da Coreia do Norte, simplesmente. Tipo, isso pode ser por uma coisa que é criticável, que é a Coreia do Norte é um país muito fechado. As coisas que nós sabemos da Coreia do Norte não têm fontes imparciais, ou são órgãos de Estado da Coreia do Norte, ou são órgãos associados a outros Estados que têm interesses contrários à Coreia do Norte. Portanto, ninguém é imparcial. Quem diz Coreia do Norte diz Venezuela, diz China, diz uma série de outros países. Enquanto que nos Estados Unidos existe, de facto, uma certa pluralidade que é permitida, sendo que é permitida precisamente porque o discurso é dominado
por meios de comunicação que não discutem uma série de coisas, certo? Especialmente agora, por causa da internet, por causa dos telemóveis, temos acesso a muitas coisas de horrores da vida americana, não é? Campos de concentração, histerectomias, polícias a matar pessoas, a arrancar pessoas do meio da rua, em carrinhas não marcadas. Quer dizer, temos coisas que, se fosse qualquer outro país, nós dizíamos, ok, isto é a Stasi, isto é a Gestapo, pronto, que é o discurso que eles costumam ter. Teríamos isso, mas nós temos uma base nas lajes, nós temos o diplomata, nós temos uma data de coisas que nós, portanto, isso não se pode criticar. Nós mandamos caprinos para a Arábia Saudita, nós mandamos, não é? A China tem EDP, a REN, e tem uma data de interesses, se calhar vai instalar cá a rede 5G, é o que for. Portanto, há países que nós podemos criticar porque não temos relação nenhuma comercial com elas, e há outros países que, quando se está ou seja, critica-se quando se está na oposição, quando se está no poder, não é? Vai o Passos Coelho, Aperta-se a mão. Sim, aperta-se a mão, vai o Portas ao Passos Coelho, ao Sócrates, ou o que for. Eu não percebo como é que, desculpem lá, como é que sequer a discussão chegou a isto? Como é que chegamos a um ponto em que estamos a perguntar Estados Unidos ou Coreia do Norte? De onde é que apareceu sequer esta dualidade? Como é que isto tem um debate? Porquê é que eu tenho de querer saber desta dualidade? Porque há sequer... A sério, o que é que, enfim, na sociedade em que vivemos, nos conduziu a isto? Sinceramente. Podemos falar da Coreia do Norte, óbvio, e dos Estados Unidos também, mas quem é que criou? Porquê? A sério, o que é que nos levou até aqui? Isso é que eu não... Estamos a falar isto surgiu em relação às presidenciais, foi um bom golo marcado pelo tal deputado André Ventura, que pronto, estamos num debate, estamos a querer saber quem é que é a melhor pessoa para ser presidente deste país, e de repente um idiota grita Coreia do Norte e temos todos de falar sobre isso. Não, que chateia-me um bocado. Se calhar ele ganhou, não é? Se calhar ele ganhou. Foi um ato-trick a Coreia do Norte. O que é que afeta a vida da maioria das pessoas, um país com quem nem sequer temos relações diplomáticas, comerciais, etc., a posição de um deputado sobre ele? Quer dizer, sobre a Europa não podemos ter posição nenhuma, não é? Isso viu-se no debate Sim, sobre a Europa, da Ana Gomes ou tens de aceitar acriticamente ou então estás mal. Ferreira. Mas quanto à Coreia do Norte, temos de ter um discurso preparado e pensado e decorado e rápido, porque senão eles vão te interromper, para explicar um regime que está do outro lado do mundo, ali na hora, e temos de... porque é que não vão perguntar sei lá, Ana Gomes, à Ana Gomes, ao Marcelo, ao Mayan, ou ao André Ventura, a países que eles objetivamente apoiam? Porque é que ninguém vai perguntar ao Ventura, olha, preferia viver na Coreia do Norte ou na Palestina? Sei lá. Mas perguntar ao Ventura se ele gostava de viver numa favela no Brasil durante a pandemia, Ou se gostava de ser cigano em Portugal, sei lá. Sim, não é preciso ir muito longe. E eu acho que a questão é estas questões estrangeiras são de política externa, quero dizer, são... Eu não sou um relativista moral, certo? Eu acho que tu podes, se te informares, ter uma posição sobre o que está acontecendo nos outros países. Acho que deves solidarizar com os povos. Há muita injustiça no mundo, muita injustiça institucional no mundo. Eu acho que não deves simplesmente defender um país só porque é contra os americanos. Acho que não... acho que há nuance possível. A questão é, nestes debates, são debates de meia hora, que quando alguém diz, tu gostas da Coreia do Norte e exige-se que diga, tens que condenar a Coreia do Norte se não és um mau. E quando tentas dar uma resposta com nuance, que é, que o João Ferreira disse, eu não me revejo no modelo, que é uma crítica implícita. Quando tu dizes, eu não me revejo no modelo da Coreia do Norte, esse é o modelo que existe e que a Coreia do Norte, que o governo... Mas o que é uma crítica sequer? Qual é a crítica que estamos à espera? O que é que seria a resposta certa para golo? E qual o impacto? Quando lhe perguntam Coreia do Norte. Não, mas isso é uma vantagem estrutural que a direita tem, porque há uma série de países que não se pode questionar e há uma série de partidos e pessoas de certos partidos a quem nunca se perguntam estas coisas, porque simplesmente eles sabem que quando chegam ao poder eles têm que lidar com aquelas pessoas, porque há lá quer dizer, tem que se falar com o Bolsonaro e tem que se falar com o Trump. Há portugueses lá e há trocas comerciais e há coisas, e aí já pode haver realpolitik e nuance, mas quando e existe ironicamente com a China, não é?
Mas isso é, olha, há uma analogia perfeita. É, na sociedade, vivemos numa sociedade em que há coisas que só são crimes se tu fores pobre. E há abusos de direitos humanos que só são crimes se tu fores um país pequeno, um país pobre. E que não são crimes se tu fores um país rico. Pronto, os fortes fazem o que lhes apetece. Eu acho que nós estamos a falar disto também porque houve uma turba de sociais liberais que decidiu fazer uma cruzada de virtue signaling, que decidiu que aquilo era mau e aquilo era bom, e qualquer dia eu acho que vamos estar aqui a discutir se o Hitler era bom estratega militar, merdas assim, que provavelmente do outro lado do espectro ideológico há pessoas que acreditam que o Hitler era um bom, apesar de tudo, não é? Ele era um bom estratega militar, mas não há qualquer tipo de espaço, nem é suposto haver, porque quem faz este tipo de críticas não quer ter, lá está, não quer ter uma discussão informada, aberta, demorada, sobre o imperialismo, sobre as guerras imperialistas, sobre a reação de um povo e de um país a uma guerra que destruiu metade das suas infraestruturas, que matou cerca de 1 milhão de pessoas, ou mais de 1 milhão de pessoas. Ao mesmo tempo que se acha que na Coreia do Sul está tudo bem e eles querem que os americanos desamparem a loja, porque ainda acho que foi o ano passado, ou há ano e meio, 2 raparigas foram atropeladas por um tanque americano e os americanos lavaram as mãos e não lhes aconteceu nada. A Coreia do Sul não era uma ditadura até aos anos 90 ou qualquer assim? Sim. Praticamente, sim. Sim, não. E tem uma história gira agora recentemente teve uma presidente ditadura de direita, atenção. Ditadura de direita, claro. Não, e tinha uma história gira que a presidente mais recente, que era já filha do ditador, também era parte de uma seita, o que é fixe. Acho que é uma história gira, mas foi demitida, portanto, isso é giro. Coreia do Sul também é um país extremamente machista e onde... Conservador? Sim, conservador. Li recentemente que as mulheres da Coreia do Sul ainda passavam por muitas dificuldades, nomeadamente de sair da norma de ser casada e de ter uma família e coisas do género. Mas pronto, isso também não interessa, não é? Sim, não. A questão, lá está. Tens um país que foi tipo embargado, destruído pela guerra, etc. E tens outro país que foi ajudado financeiramente, constantemente, durante décadas, que teve uma ditadura de direita, que teve uma série de políticas repressivas, sociais e perseguição política anticomunista. Mataram-se pessoas, não é? Tipo, a Guerra Fria é a história da morte de centenas de milhões de pessoas pelo mundo. Na Coreia do Sul tens a liberdade, isto aqui é que há pouca gente a valorizar isto, mas na Coreia do Sul tens a liberdade para trabalhar até um máximo de 68 horas por semana, se bem entenderes. E na Coreia do Norte não te deixam, percebes? Mas estas pequenas coisas as pessoas não valorizam. Sinceramente. Mas eles são muito... Em Portugal há a tirania das 40 horas. Não te deixam trabalhar mais do que isso. Tirania das 35 no na público. Coreia do Sul podes ir até às 68. O que é que queres mais? Para mim a liberdade é isto também. Não, enfim, sim, e só dizer, o tempo que sobra, depois podes ser um campeão de eSports, podes jogar LOL, podes jogar StarCraft, isso é que é o sonho coreano. Rita? Não, eu só dizer que perguntam tanto pela Coreia do Norte, não é? Mas depois também ninguém fala, por exemplo, no caso de Singapura, ou quando falam de Singapura é só para fazer louvores ao que foi feito, ao que está a ser feito, ao como funciona, como tudo é tão bom em Singapura. Mas não sei, acho que da última vez são campeões do índice de liberdade económica, não é? Eles e sabes que o Ruanda está à nossa frente em termos de liberdade económica. Portanto, eu preferia viver no Ruanda, segundo a Iniciativa Liberal, é um país preferível para viver do que Portugal. Há quem prefira ir para o Vietnã. O que é que tu achas destas perguntas, tipo, sobre a espuma dos dias, sobre estes casos tipo da Van Dunham e do Procurador Europeu? Tu achas que isso é... Eu acho que isso se calhar é mais relevante do que estar a perguntar sobre a Coreia do Norte. Se calhar é, até porque toda a gente quer saber a opinião de feministas sobre esse caso. Porque dizem que as feministas não estão a falar. Neste caso concreto, eu até me assumo como feminista, não é? Uhum. E então a minha opinião é que se calhar devíamos não poupar neste caso o governo e os partidos de fazerem o seu jogo, de continuarem sistematicamente a fazerem de forma impune o seu jogo de xadrez, não é? De
fazer favores a alguém, de colocar alguém num cargo, porque a longo prazo isto não nos leva a lado nenhum. E não é justo. Não é justo que alguém que tenha uma pontuação melhor veja outro alguém passar-lhe à frente sem ter currículo para isso, e depois vem o governo ou vem o ministério tentar justificar e dizer não, porque esta pessoa esteve aqui, ali e ali, e depois o próprio diz não estive aí e aí, portanto houve algum lapso. Não sei, realmente se calhar os liberais têm razão quando dizem que vivemos numa república das bananas, é o que eu tenho a dizer. João? Eu gostei muito da parte do debate entre a Ana Gomes e a Marisa Matias, em que se deu atenção a um problema real, que é o André Ventura. Eu por acaso estava a jantar de costas para a televisão, e realmente foi a única parte em que eu prestei atenção a esse debate, foi quando falaram do André Ventura. Portanto, correu bem, eu acho. Fez-me muita confusão que muitos destes debates foram conduzidos como entrevistas paralelas. Por exemplo, o debate entre Ana Gomes e o João Ferreira estava muito desinteressante, ou seja, estavam a fazer perguntas, 5 perguntas seguidas à Ana Gomes e invisibilizar completamente o João Ferreira. E depois, quer dizer, a pergunta ao João Ferreira das primeiras foi: então porquê que não abdicou da sua candidatura para apoiar a Ana Gomes? Quer dizer, basicamente tomando por garantida que existe uma candidatura superior e mais legítima e outra menos legítima que está a estragar isto para a esquerda. E depois, no fim, é que de facto houve um contraste significativo, interessante sobre a Europa entre os dois. E o debate, quer dizer, parecia vivemos numa sociedade. O debate acaba ali quando eles estão a meio de tentar explicar as suas duas visões contrastantes sobre a Europa. Uma em que diz que não, só temos a Europa é os donos no progresso, blá blá blá, e o bom o ótimo é inimigo do bom, etc, etc. E o João Ferreira de falar sobre soberania, a falar sobre não sermos subservientes à Alemanha. Quer dizer, isto, lá está, é uma resposta com nuance que estes debates de meia hora não permitem, especialmente quando 15, 20 minutos... Nunca há tempo para a Europa. Nunca há tempo para a Europa. Não, mas especialmente quando 15, 20 minutos estão ocupados a falar de sondagens, do André Ventura, de porque é que não desistiu, o que é que vai fazer se desistir isto, porque é que se está a candidatar outra vez. O que é que isto interessa? Se os debates tivessem que ter nuance, passavam na RTP2 às 2 da manhã. Não era em prime time na SIC ou na TVI. Se fosse para explicar o que é que se passa realmente, passava na RTP2. Ou no Meds, ou no canal. Tem estado a dar filmes muito bons. Sete Samurais, Cold War, ontem. Catarina, desculpa, o que estavas a dizer? O momento que eu destaco, se calhar, é o sorriso do Marcelo sempre que o João Ferreira estava a falar. Achei muito enternecedor. E tanto o Marcelo como a Ana Gomes acharam demolidor o argumento de não, eu concordo muito com tudo o que o João Ferreira acabou de dizer. Portanto, todas estas coisas boas que ele disse, eu concordo na teoria, mas depois na prática não vou fazê-lo com uma foice e um martelo eu não ao sou lado. comunista. Portanto, votem antes em mim, porque eu concordo com aquilo que ele disse. Provavelmente não vou fazer, mas também não tenho a carga de potencialmente vir a defender a Coreia do Norte um dia. Ou de não criticar, enfim. Eu gosto muito acho que os melhores momentos do João Ferreira e também da Marisa Matias, quando esteve em contraste com tanto a Ana Gomes como com o Marcelo, foram precisamente os momentos em que eles disseram sim, mas tu, sendo do PS ou sendo do PSD, ou especificamente o Marcelo, durante a sua presidência, tiveste esta atuação contra a lei de base da saúde, condicionaste a lei laboral, pronto, basicamente explicou, ok, esta pessoa é de direita. E em relação à Ana Gomes disse, sim, ok, és muito a favor dos jovens e dos trabalhadores e tal, mas quando estavas no PS votaste basicamente pela mesma desregulação laboral que agora dizes que és contra. Portanto, é muito fácil concordar. E não ela é? mais uma vez sorriu e disse sim, é verdade, o PS fez isso. Sim, é verdade. Yeah. Mas eu discordo. Estava lá, mas entretanto. Rita, tens algum momento que queiras destacar? Hoje gostei do olhar enternecido com que a Ana Gomes olhou para o João Ferreira. Eu por momentos achei, ela estava tão com um brilho no olhar tão encantador que eu achei por momentos que ela ia votar João Ferreira para as presidências. Sim, é que começamos a entrevista com o João a ser inquirido porque é que não desiste a favor da Ana Gomes. Desista, a sua candidatura vai até ao fim, por favor, desista. Mas no fim,
a sensação que dá, antes da pergunta da quando Europa, desistiu. polémico, não é? Já me parecia que ela... Porque ela disse que estava aberta a acordos, portanto, vamos ver. Eu quero destacar um momento do debate do Marcelo e do Manhã, quando o Marcelo entra em modo professor e diz: portanto, Tiago Manhã certamente conhece o estudo do Dr. Carlos Spama. E o Manhã fica muito confuso e diz: Spama? E o Marcelo diz: Spama pizza liberal. E ficamos todos muito felizes. Eu ri muito. Eu não sei como é que o Manhã, pronto, mostrou a sua inexperiência nesse debate. No debate político. Ele não... Mas o que? O debate foi nos malucos do riso? Os malucos do riso não são tão diretos, acho eu. Eles têm mais subtileza. O Prédio do Vasco? prédio do Narciso. Portanto, nós neste caso, levámos todos esta questão a sério e no fundo era só para este beat do Guilherme. Sim, tivemos aqui 1 hora para o Guilherme vir no fim e resumir tudo com Com o Spama. É o que dar voz a homens com barba. sério. É um problema nesta sociedade. Acho que ainda vamos ter muitos debates e havemos de ter outros. Sim, ainda vai haver muita especiais. televisão. Ainda vamos falar, Ainda vai comentar muita televisão. Ui, sim. Pronto, eu queria falar mais da bazuca europeia, obviamente, e destas questões do Procurador-Geral Europeu, mas infelizmente Quem estamos a não ficar queria, sem não tempo. é? Mas há Olha, um muito Procurador-Geral obrigado. Europeu, não sei o que é isso. Não sei, também não faço ideia O que é Europa? Tipo, esta coisa nem sequer existia no meu universo mental. É como uma salamandra. Tipo, eu sabia logo que era uma salamandra. E agora aparece um anúncio do Max Mate a vender salamandras. Tipo, Tu não sabias o que era eu uma não salamandra? sabia. Aquilo é uma fogueira, uma Oh, lenha. Guilherme. Tu não és do campo. Pois é, ok, tá bom. Pronto, e discriminem por isso. Ele viveu na China, Como ele Jesus. viveu na China, estás a brincar comigo. A China não é fria. Olhem, Portugal é que pronto, agradeço mais uma vez por terem vivido. Mas não numa vamos falar da sociedade, Europa? por Não terem vamos falar ouvido. da Europa? Vamos no próximo Opa, programa, acho quando tivermos tempo, obviamente. Pronto. Se calhar fazemos um especial Europa depois. Assim lançamos a meio da semana. Um dia. Eu posso fazer de ficamos- Espanha. Eu faço de Espanha. O professor Carlos Espanha. A Coreia do Norte é na Europa? A Coreia. Sim. Certo? Por isso é que nós E só falamos fala tanto da sobre Coreia a do área Norte, tão ninguém fala da Bielorrússia, ninguém fala da Hungria. Não se lembraram, curiosamente, não é? Não, a Hungria é inconveniente. Ninguém fala da É inconveniente Colômbia. por causa de estar no EPP, não é? Do partido do Marcelo, etc. Isso é chato de falar. Olha, obrigado. Catarina et Catacumbando. Rita et bela Rita bem. em Camassas. Ok, João gostei. et Certezamente. E eu et Sexo Gratuito. Guilherme aqui. Olhem, vemo-nos para a semana. Até para a semana. Esperemos que ainda haja uma sociedade daqui a 7 dias. Se tudo correr bem, há de haver sociedade. Se Deus quiser, não é? Fingers crossed. Bora. Bem, acho que este aqui foi tipo a pior imitação do Marcelo que alguma vez alguém fez. Nós vivemos numa sociedade democrática. Ainda por cima na sociedade em que vivemos. Mas uma sociedade desigual é uma sociedade onde somos todos mais infelizes. I don't want to live in a society Vivemos numa sociedade. Nós vivemos numa sociedade. You know, we're living in a society